Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre Terceira Guerra Mundial. Bitcoin será uma reserva de valor? E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Você também pode me encontrar no Twitter, né? Na @investidordesk, DSC, porque não coube descentralizado. E é importante a gente falar, né, de alguns desses fatores, porque os grandes comentários contra o Bitcoin, né, que o pessoal fala assim, mas se acabar a luz, mas se cair um meteoro na Terra, blá blá blá, que não vai ter mais Bitcoin. Na verdade, assim, eu já partilho de uma ideia um pouco diferente. A gente vai discutir aqui, né? Como se a gente entrar numa terceira guerra mundial, né, dentro dos moldes um pouco mais sensatos de análise, eu acho que o Bitcoin ele vai tomar um papel muito crucial. Com certeza. Acho que primeiro vale a pena a gente falar como as tensões estão escalando e como cada vez mais esse conceito de Terceira Guerra Mundial tem se mostrado cada vez mais real, né? Recentemente, o Biden, aí na Amazônia, deu uma entrevista autorizando os países a utilizarem mísseis de longo alcance nos territórios da Rússia. Segundo o governo russo, já foram utilizados e atingiram instalações militares, ao qual, num pronunciamento, Vladimir Putin disse que haverá retaliações nas mesmas proporções e que, segundo ele, avisará os locais que será feito para que as pessoas possam ser evacuadas, mas também colocou em uso e operação um míssil de longo alcance de Mach 20, ou seja, 20 vezes a velocidade do som, que são indetectáveis, né, ou são incapazes de serem freados por qualquer sistema antimíssil atual, né, que exista. Então, há uma grande chance dele conseguir atingir esses alvos, mesmo dizendo antes que vai atacar. E isso coloca esse conflito, né, escalando numa uma outra dimensão, né, porque nós já estamos falando em OTAN, nós já estamos falando em países, né, do Ocidente que estão apoiando a Ucrânia. Óbvio que não estamos aqui também falando em questões de mérito, mas segundo a própria visão atual da Rússia, a Rússia caminha numa situação de não reconhecer a existência da Ucrânia como um país soberano, né? Coloca ela como algo que deveria ser parte da Rússia e está tratando assim desde as operações militares especiais, né, que foi a primeira invasão da Rússia, a escalada da guerra. O governo da Ucrânia encontrou no governo democrata dos Estados Unidos um forte aliado e financiador desta guerra. Aparentemente, Trump não tem esta mesma visão, e não tendo esta mesma visão, esta escalada vem num período muito propício nesses menos de 2 meses de período de transição para que a batata quente estoure no colo do Trump, né, pelo Partido Republicano, deixado por esse legado de Biden, democrata,
numa situação bem, bem desconfortável no mundo, né? Uma perda de um enfraquecimento do dólar como moeda mundial, financiar esta operação de guerra, né? Os Estados Unidos têm feito isso de forma sistemática e com grandes aportes financeiros. Então nós estamos num cenário complicado, né? Uma geopolítica mundial complicada, né, Felipe? Cara, com certeza. Eu acho assim, não falando especificamente, né, desse caso, mas considerando, né, tudo, a gente está num momento que eu diria assim, que se ele não sugere conflitos igual a gente está acostumado a ver, né, um conflito armado, Uhum. ele sugere essas questões, talvez políticas, talvez econômicas, mas que são assim o prelúdio de um conflito, eu diria. Então, Sim. assim, é um pouco complicado, né? Mas analisando mais precisamente nesse caso, eu acho assim, eu acho que o Trump ele é um pouco mais sensato quanto ao Biden acerca de comprar uma briga. Mas da mesma forma que ele seria mais sensato para comprar essa briga, eu acho que se tivesse que comprar, ele compraria rápido. Então, assim, Boa. entendeu? Pode ser um problema. Eu acho assim, ele não compraria uma briga à toa. Mas assim, ó, eu tô vendo que isso aqui tá me ameaçando, eu vou comprar essa briga e eu vou entrar mesmo. Então, assim, é o que eu penso, né? É claro que eu tenho, eu não sou dos melhores analistas políticos dessa situação, né? Eu tenho uma vivência limitada quanto a isso, mas é uma grande ideia, né? Assim, que eu tenho acerca dessa forma, desse movimento político. Além disso tudo, né? A gente não tem assim tão grandes conflitos que eu consiga precisar no mundo, a não ser a nível de Síria, a não ser a nível da guerra na Rússia, Ucrânia, etc., né? Tem Mas o resto. atenção em Taiwan, né? Também vou falar daqui a Então, pouco. exatamente. Tem esse negócio que já tá em uma tensão há tanto tempo que eu já não sei mais o que vai ser, né? Então, assim, tem esse porém, né? Mas, cara, é difícil dizer, porque são coisas que podem sim gerar conflitos distintos, né? São diferentes povos, diferentes ideologias, mas podem sugerir a existência de um conflito. E se a gente for olhar até em desdobramentos, imagina uma situação onde, sei lá, Israel e o pessoal lá entra em guerra e, porra, provoca-se o pessoal acho que é da OTAN, que é dos BRICS, na verdade, e Sim, aí o sim, nós pessoal, temos há um porra, conflito by proxy, BRICS e OTAN no Oriente Médio, né? Porque os Estados Unidos apoiam Israel, e aí estamos falando de um país OTAN, com Irã e BRICS de outro lado apoiando a Palestina. Então nós temos esse conflito by proxy aí também. exatamente. É outra possibilidade, né, que eu digo assim, de um conflito se expandir, e esse é o que eu acho que é o que mais nos atinge, né? Sim, aqui no Brasil, né? Mas, enfim, é complicado. Em todos os casos, eu acho que é aí que entra a parte interessante, né? A parte a ser discutida em toda essa história é o Bitcoin nisso. Pera, então deixa eu só fazer um complemento Então aqui, faz aí, porque para porque mim a gente tem à frente, né? Voltando ao cenário da Segunda Guerra Mundial, né, você tem um conflito que inicia na Europa, que se alastra pelo norte da África, inclusive aonde há hoje o conflito no Oriente Médio, e você tem uma frente asiática. Olhando o conflito hoje, nós já temos a frente europeia, nós já começamos a frente no Oriente Médio e nós temos a frente asiática em vias de acontecer. Os atores são praticamente os mesmos.
em termos de países. Então você tem o bloco Rússia, China e os países do Oriente Médio, né? Irã, Iraque, Síria, todos eles formando um bloco que hoje também é um bloco econômico dos BRICS, onde Brasil se posiciona novamente muito mais a este lado do que propriamente ao lado das potências do Ocidente. Então a gente tem até um governante muito parecido com Getúlio Vargas, né, que vai consolidar o 12º ano de governo não consecutivo, com chances de ir para o 16º ano de governo, ou seja, ainda mais parecido com uma longa permanência de Getúlio no poder, que se alinha mais, inclusive ontem foi fechado um grande acordo comercial Brasil-China, que aumenta ainda mais a dependência do Brasil em exportar para a China, né, produtos mais diversos, mas principalmente ferro, commodities e alimentos. Então, nós temos essa entente se fechando por um lado no mundo. Por outro lado, nós temos as potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos e países do Ocidente da Europa. Por mais que a Europa esteja inclinada e cada vez mais socialista, neste momento há uma clara demonstração de que esses países vão estar alinhados ao Ocidente. A Alemanha está escalando e preparando para uma guerra total. Você já vê movimentações de tropa, inclusive até te mandei um ontem, Felipe, mostrando de movimentações de canhões de guerra em cima de caminhões aqui em Portugal. Então nós já temos... eu te mandei, acho que foi no Telegram, depois dá uma olhada. Há uma movimentação militar acontecendo, há um aumento substancial de financiamento de programa de guerra, onde os Estados Unidos já está quase o dobro da China em bilhões de dólares, quase $1 trilhão ano. Então, há essa preparação bélica para um conflito maior que eu creio que já está acontecendo. Regional ainda, mas by proxy, né? Então, é a OTAN travestida de Israel, é a OTAN travestida de Ucrânia, que é mais ou menos assim quando os conflitos escalam. Eu não vejo os Estados Unidos entrando de cara nessa guerra, acho pouco provável, vai tentar manter a neutralidade até onde for possível, mas financiando. Por quê? Porque aí você tem um fortalecimento do dólar, você tem o fortalecimento e ganho militar com esse investimento todo que tem sido feito fornecendo armas, né? Os Estados Unidos fornecem armas para boa parte do mundo, principalmente a OTAN, que vai precisar num momento de escalada de guerra. A Europa já criou uma grande independência do gás russo, com projetos de larga escala de energia solar e eólica. Sabemos que não é o ideal, né, em termos de modalidade de energia, mas programas de incentivo já fizeram isso acontecer e já fizeram essa mudança do principal dependência, que era o gás russo, em curtíssimo prazo de tempo. Tanto é que o gasoduto que explodiu, que foi explodido por alguém, não se sabe quem, já não importa mais, já não faz mais, principalmente para a Alemanha, dependência. Processos de energia nuclear que estavam parados, ou, por exemplo, a Alemanha, que tinha um calendário de desativação de energia nuclear, foi parado. Países que estavam parados estão voltando a investir em energia nuclear também na Europa. Então, há uma mudança de cenário, e esse cenário global tem se mostrado muito mais bélico. Agora a gente entra, vamos saber se o Bitcoin vai resistir, vai ser uma reserva de valor nesse momento ou não, né? Mas só um detalhe, eu não necessariamente essa matriz nuclear, ela é necessariamente bélica, né?
Não, Às não, vezes não é. Eu estou falando, foi no sentido de sair da dependência de modais russos, né? Que a Rússia era a grande fornecedora de gás e petróleo para a Europa. Com com esse aumento de questões bélicas e retaliações, a Europa precisou largar essa dependência. Então, assim, essa dependência tem sido cortada. E cortada com uma série de programas, inclusive o nuclear, que existia um calendário de abolição disso e já não existe mais. Né? Até mesmo petróleo e energia elétrica para carros também já tem sido discutido. As próprias empresas aqui na Europa já estão adiando, né? Aquela empresa que falou: a partir de 2027 não vou produzir mais carro combustão. Mentira, vai continuar. Então, assim, eles mesmos já estão abrindo mão disso porque estão vendo que o mercado não está respondendo. E na escalada de conflitos, a gente não se pode abrir mão de um modal de energia tão importante como o petróleo e hidrocarbonetos, porque né, é guerra, né? Então precisa de tudo. Não, tranquilo. Eu acho que, só antes de a gente começar a falar de Bitcoin, assim, eu acho que o que os países, né, o que as nações têm feito é só uma coisa um pouco mais pró a liberdade deles mesmos, né? Pró autonomia do país, Para né? soberania, né? Exatamente. Pró soberania e tal, que não está errado, né? Mas enfim, o que isso vai causar é outra discussão, né? Mas tá, vamos começar a falar nesse mundo, né? Considerando as tensões que sempre existiram, sim, talvez sempre existirão, Uhum. e o papel do Bitcoin como essa moeda que é apolítica, que vai transacionar entre todos esses países, que pode ser usada talvez para evitar sanções, que pode ser usada principalmente para evitar uma cobrança de impostos que financiam guerras, para você conseguir talvez movimentar além de limites impostos por estados, por governos, e N outras coisas. Boa. O que acontece? Numa situação de guerra, tudo desvaloriza, tudo cai. É muito difícil você manter. Vamos voltar, talvez, na Segunda Guerra Mundial, na Europa. O esforço da Europa ao longo da Segunda Guerra Mundial era sustentar a criação de armas, era sustentar um exército. Então, era óbvio que a Alemanha, que estava se reerguindo, ela ia sair ao final da Segunda Guerra, independente de quanto tempo durasse, com algum baque econômico. Porra, isso é óbvio. E aí você extrapola para os outros países aonde tiveram, onde vivenciaram guerra. Por exemplo, França, a Áustria, a Polônia. Todo mundo teve guerra no território deles. Cara, é óbvio que você vai ter um impacto econômico, não tem jeito. Eu não sei se a gente teria, né, obviamente, uma guerra nesses moldes ou nesses tamanhos novamente, mas é de se esperar que a gente tenha problemas econômicos decorrentes de guerras. E eu falo isso só porque senão a pessoa vai falar assim: ah, não, mas Bitcoin vai cair de preço, Bitcoin vai cair 50%. Cara, se cair só 50% tá ótimo. Então, assim, a gente tem que ver que os países numa situação dessa, eles vão sair mais pobres, entre aspas, porque a guerra ela não beneficia ninguém, senão o ego de quem comanda aquilo. E aí, beleza. O dinheiro que esses estados, essas nações vão utilizar para financiar a guerra é um dinheiro fiduciário. Talvez alguns países, né, que têm Bitcoin, por exemplo, os Estados Unidos tem muito Bitcoin, eles possam usar esse Bitcoin para tentar movimentar, talvez tentar vender para gastar com esforços de guerra. Mas eu vejo isso com ótimos olhos, porque você passa a devolver, talvez, esse Bitcoin que está nas mãos do Estado para, quem sabe, pessoas, né, mais comuns, pessoas menores, indivíduos livres que possam estar querendo comprar num preço mais baixo, sabe? Acho interessante. Você acha bom isso aí? Cara,
Eu vou um pouco além do que eu acho também positivo. Já está acontecendo na Rússia, né? Foi liberado o uso de criptomoedas para transações e tem sido utilizado por causa dos embargos de sistema SWIFT e tal. Então, tem muita empresa russa recebendo em Bitcoin. Lógico que a própria Europa, né, tem sido discutido isso dos embargos, porque, vou dar um exemplo aleatório, tá? A Alemanha exportava 100 mil carros por ano para a Rússia. Agora, com o embargo, caiu para zero. Só que, coincidentemente, o Turcomenistão passou a importar 100 mil carros por ano da Alemanha, que não importava nada. Então, tem usado países tampões para isso, né? Fica claro essa demonstração, mas a Rússia tem utilizado as criptomoedas como liquidação final. E eu acredito que, não só em termos de governos, mas em termos de indivíduos e de empresas, né, porque o comércio, de certa forma, vai continuar, como eu dei o exemplo, ele pode não continuar de forma direta, mas ele vai continuar. Mostrar a característica do Bitcoin, ou até colocar isso à prova com a blockchain aberta, com a qual nós somos críticos aqui, de ser essa coisa, essa ferramenta incensurável de transmissão de valores e de uso como dinheiro, né? Uso para transações financeiras, para liquidações, né? Como moeda corrente, como moeda circulante. Então, eu vejo isso um grande teste para o Bitcoin, e se isso acontecer, é muito positivo. E se isso não acontecer, vai acender todos os radares. Ou seja, por exemplo, os Estados Unidos levantarem uma flag de uma série de carteiras russas, por exemplo, onde mineradores americanos não podem colocar e propagar essa transação, incluir nos blocos que eles mineram. Isso pode acontecer. E aí vai testar novamente os fundamentos do Bitcoin e ver se finalmente os desenvolvedores vão se coçar para fazer a ocultação temporária de transações na hora da mempool, que é algo que eu já falei, já mostrei da possibilidade, e o Bulletproof presente no Monero é capaz de fazer. Ou se nós vamos ver emergir nessa situação moedas de privacidade como o Monero, com grande uso de caso, né, para que essas transações sejam realmente anônimas e importando apenas para quem paga e quem recebe ter mais informações sobre ela. É uma possibilidade, né? Não, possibilidade, sim. Eu acho que no caso do Monero, por exemplo, o Monero é um belo exemplo de uma coisa que ela vai ser muito útil quanto mais errado as coisas tenham dado. Uhum. Assim, porra, o negócio está muito ruim, o país está muito ruim, o mundo está muito ruim, a censura está muito alta. Pô, tá tranquilo, cara. Vai no Monero que você tá bem. Então, assim, ele é extremamente útil numa situação muito complexa. Mas, voltando, né, um pouco, você já foi lá na questão da mineração, dos blocos, né, no caso, e etc. Eu não ia chegar nisso daí ainda, mas já falando um pouco disso, né, digamos, né, que a gente tenha conflitos a nível mundial hoje, que a gente já tem um nível de conhecimento, tudo bem que é pouco, mas já é mais difundido acerca de Bitcoin. Talvez isso fosse aquele empurrãozinho que fizesse com que as pessoas realmente saíssem da inércia de aprender a usar e falassem, não, eu vou tirar o dia hoje para entender como que isso funciona, e o cara pelo menos começasse a usar alguma coisa, pouca que seja, para já ir desmamando do sistema fiduciário. Então, assim, talvez isso seria interessante, né? E aí você começa a trazer mais adoção. Não necessariamente isso ia se refletir em valores mais altos, em preços maiores, mas não vem ao caso.
numa situação dessa? Numa situação de Terceira Guerra Mundial, eu acho que o preço do Bitcoin é o menor dos problemas. A grande questão é o fato de você usá-lo pelo valor que ele tem, por tudo que ele pode permitir, e que muito provavelmente, dentre todas as moedas que estão ali existentes ou envolvidas naquilo, ele é o que vai manter maior preço, se você for olhar, visto que o valor dele é muito mais alto comparado com as outras. Então, assim, a questão é mais ou menos essa, né? Então, eu imagino que as pessoas começariam a migrar para isso. E aí sim, a gente vai ter esses problemas, igual o que você falou, de, por exemplo, será que lá nos Estados Unidos eles vão, como eles têm, né, várias pools, será que o governo vai ir em cima das pools, lançar uma regulamentação para que elas não minerem blocos que estão sendo, sei lá, envolvidos em alguma coisa que é feita lá na Rússia? Pode ser que seja. Vamos ver como que elas vão reagir. Será que os mineradores que falam que são tão autônomos assim, será que eles vão sair dessas pools e migrar para outras? Será que a gente vai ver uma migração no hash rate de verdade? Será que ele vai diminuir um pouco nos Estados Unidos e ir para outros lugares? Talvez isso sirva até como ponto para fazer com que outros países avaliem a importância deles como governo, tá? Estatal, que eu estou falando, estarem abrindo margem para uma mineração naquele país. Porque todo mundo hoje é contrário. Todo mundo quer taxar a taxação da placa solar. Eu vou taxar o sol, porque o brasileiro é escravo. Eu vou dificultar, porque criptomoeda é coisa de bandido. E aí talvez o cara vê que numa situação dessa, de uma guerra ou iminente ou uma guerra acontecendo, a liberdade que você tem para transacionar Bitcoin e as possibilidades que você tem, né, ao minerar ele como um validador da rede em si, vão fazer aquele país parar e, poxa, talvez faça algum sentido, por menor que seja, eu ter um hash rate acumulado no meu país. E aí algumas coisas podem mudar. Então, assim, Sim. possibilidades. Sim. Existe também, né, a possibilidade de boicote contra o Bitcoin por países. Dá um exemplo. A maior parte dos ETFs de Bitcoin estão nos Estados Unidos. A maior parte da custódia dos ETFs são feitas pela Coinbase nos Estados Unidos. Nós podemos ter uma situação onde adversários como Putin, Xi Jinping e tal vão a público e digam assim: está liberado o uso de criptomoedas, menos a do Bitcoin, porque nós não queremos fortalecer os imperialistas americanos. Então, utilizem Monero. Nós podemos ter uma situação dessa. Né? Ou SDT, né? Ou a blockchain deles nacional, tanto faz, sim, né? Sim. Acho difícil falar o SDT, porque aí também está comprando títulos da dívida norte-americana, né? Também está financiando o governo norte-americano. Desculpa. Mas assim, eu penso numa alternativa nesse sentido de falar assim, sei lá, o Ethereum, que seja, né? Mas uma moeda que não esteja num ETF e que seja incentivado o uso, ou até mesmo obrigado ao uso, né? Por essas potências, justamente para boicotar a credibilidade do Bitcoin ou, né, não financiar ainda esse esforço de guerra norte-americano que pode ser usado, né, contra, e aí ter o Bitcoin estar no Ocidente e o Monero ou outra moeda, outra criptomoeda que seja, mais ao Oriente, né, por assim dizer. Então, ainda pode haver essa situação global, geopolítica, para a gente ter mais esse temperinho, por assim dizer, né? Então, tem mais uma camada de complexidade dependendo da escalada dessa guerra. Tá falando mudo.
Desculpa. Exatamente. Eu tinha mutado. Eu acho que, assim, são N as possibilidades, né, do que vai ser, de onde que a gente pode parar e tudo mais, mas ainda assim são boas essas discussões e essas ideias, porque são N as possibilidades, e por mais que a gente possa ver, talvez, boicotes que o sistema faça contra o Bitcoin, por exemplo, eu também acho que as pessoas, elas podem, talvez, né, acabar adotando mais isso e trazer uma força para ele. É difícil de falar, porque a gente não sabe como que vai ser enquanto não acontecer. E sim, a gente já fez inúmeros episódios a ponto das pessoas entenderem que, poxa, existem sim problemas que podem ser explorados, existem soluções que devam ser buscadas, mas entra também uma coisa que eu falo muito e que as pessoas não pensam, principalmente o pessoal que é fãzinho, seja do Trump ou seja de El Salvador. Quem tem que adotar o Bitcoin é a população e não o Estado. Então, se a gente tem, em meio a uma situação de guerra, uma adoção do Bitcoin por parte da população, independente do que aquele Estado falar, aí sim você vê não só uma manutenção, talvez até uma subida do preço, um uso muito mais alto, visto que ele tem utilidade, a percepção de valor do mesmo vai se sustentar ao longo do prazo da guerra como uma boa opção de reserva de valor. Você vai, com isso, conseguir, é óbvio, se você não ficar financiando o Estado, não financiar as guerras também, indiretamente, porque você vai estar transacionando em Bitcoin. Sim. Você vai ganhar ainda o benefício, né, de ficar isento dos impostos, porque a gente sabe, numa situação de guerra, o Estado vai querer arrecadar mais ainda. Para vir um impostinho novo, né, o esforço de guerra, né, seja patriota e contribua com o seu governo. E aí ele vai e mete a mão em mais 30% daquilo que você sobra, né, nem o que você ganha, né, o que sobra, não custa. Então, assim, você começa a se safar dessas coisas e aí a gente tem uma utilidade muito interessante. E, pô, é mais uma, na verdade, né? Mas que depende mais das pessoas usarem, mais das pessoas aceitarem, mais das pessoas quererem sair dessa bolha de, ai, Bitcoin eu não gasto, para você entrar numa situação onde ou você mata ou você morre, entendeu? Ou você usa a moeda estatal, que vai te cobrar 50%, 60% de imposto e talvez mais um pouquinho para financiar a guerra, ou você gasta o Bitcoin que você fica falando que eu não gasto Bitcoin e não sei o que, não dá para gastar. Então, tipo assim, eu vejo muitos pontos positivos, né? Talvez, se a gente for olhar numa situação, não vou falar de Terceira Guerra Mundial, mas numa situação onde você estressa realmente os motivos das pessoas. Então, é você realmente colocar à prova isso que o cara fala, entendeu? Esse negócio aí que você fala, que esses seus princípios aí, será que eles são válidos mesmo numa situação adversa? Agora a gente vai ver. Muito bem colocado. Só para também não achar que, como a gente disse, acho que tem um potencial de ser reserva de valor, mas não vá pensando que se a guerra escalar, isso vai ser alguma garantia. A gente pode ter, inclusive, um bull market cancelado, né, no meio aqui, virar um bear market bonito, assim, com boa desvalorização, dependendo dos acontecimentos. Né? Porque no final das contas, as pessoas vão preferir estocar comida do que Bitcoin. Né? Então, tomem cuidado com isso, né?
estejam atentos ao mercado, porque a imprevisibilidade é grande nesse momento. Né? Tá aumentando. Um fator de guerra é um fator de imprevisibilidade muito grande. Tá? E vamos para a notícia, então? Cara, vamos, deixa eu pegá-la aqui. Então, a notícia tem a ver, um pouco a ver, né, na verdade, com essa situação, né, esforços de guerra, se você for olhar, e o povo vendo alternativas. Olha só que interessante, nós não estamos numa situação de guerra, mas a notícia diz: criptomoedas movimentam mais de 100 bilhões de reais pela primeira vez no Brasil. De janeiro a setembro de 24, elas já movimentaram 300 e tantos bilhões de reais, o que está superando em muito o ano passado, de 2023, tá? Algumas coisas que a gente tem que atentar nisso daqui. Se eles estão conseguindo lançar essa nota aqui, é porque eles estão monitorando o tanto que está sendo movimentado. Muito bem colocado. Se eles estão monitorando o tanto que está sendo movimentado, primeiro você não tem tanta privacidade igual você imagina. Segundo, alguém está se dando o trabalho de monitorar o quanto que está entrando e saindo, movimentando, etc. E muito provavelmente isso aqui é mais detalhado, porque eles conseguem até falar aqui, ó, o SDT foi o líder no mercado que movimentou só em setembro 16 bilhões. Ou seja, algumas métricas estão sendo feitas com o que o pessoal está movimentando e isso está sendo acompanhado. Beleza. Não estou falando na questão de privacidade, mas falando nas possibilidades. A gente está tendo uma caminhada para esse uso, essa adoção cada vez maior de criptomoedas. Não é à toa que estão vindo cada vez mais novas regras e talvez regulamentações, visto que o Estado está percebendo que ele está perdendo espaço para elas. Espaço e dinheiro, assim, digamos, né? Porque é o que o mantém vivo. Mas, se a gente for olhar, cara, 100 bilhões de reais movimentados, se você pensa numa situação de guerra, você já tem alternativa para movimentar bilhões de reais, que não passa por um meio fiduciário, que não passa por uma conta bancária que trava, que não passa por uma conta atrelada ao seu CPF que pode Sim. estar travado, que não vai passar por um CNPJ que vai te cobrar imposto e se você não pagar vai te cobrar multa e N outras coisas, ou a polícia vai bater na sua casa para te procurar. Então você começa a ter alternativas que são sensacionais e que corrobora tudo que eu falei para trás, que numa situação talvez mais crítica, quem sabe numa guerra, você já passa a ter alternativas. E a única coisa que eu deixo, né, para finalizar esse episódio aqui para vocês é o seguinte: vocês têm aí disponível o curso Fold para comprar, né, claro, é o nosso curso. E se eu pudesse te falar uma coisa, eu te falo: não deixa para depois, para você aprender a usar a cripto com privacidade e a gerir patrimônio. Porque se um dia, do nada, você se depara com esse patrimônio e você não sabe gerir, não sabe usar cripto, não sabe como faz para ter privacidade, você vai perder dinheiro. Eu te falo porque já aconteceu com alunos nossos. Não deixe para a última hora. Muito bem colocado. Nas experiências diárias, né? Porque assim, eu vivo praticamente num padrão cripto a maior parte do tempo. Nas experiências diárias, com quem eu tenho mais problema para transacionar é justamente com o Maxi, que só comprou Bitcoin e deixou ele na carteira. O cara não entende o que é taxa de rede, o cara não entende o que é privacidade, o cara não entende o que é um replace by fee numa transação, o cara não entende as jogadas da própria rede, né, que tanto defende e usa. Então, é importante que você esteja alinhado com isso. Lembrando também que, além do nosso curso que te ensina a fazer isso, te ensina a deixar pronto para utilizar, vale
um recado provocativo. Se você tem dinheiro no banco e sempre conseguiu movimentar todo o seu dinheiro na hora que você quis, eu lamento te dizer uma coisa: você é pobre demais. Que maravilha! Eu nunca tinha Exato. ouvido essa. Porque se você realmente tentou movimentar uma quantidade relevante de dinheiro, você teve problema com isso. Pior que é Então, verdade. fica esse recado e entenda o que é você poder ter autocustódia e movimentar a quantidade de dinheiro que quiser, o tempo que quiser. Né? Fica esse recado. Lembrando que também tem aqui na descrição como você utiliza essa criptomoeda através de recursos como cartão de crédito, por exemplo, onde você utiliza para pagamentos no seu dia a dia e sai bastante desse sistema fiduciário de liquidação. E também o nosso parceiro, a Sovereign Swap, tá bom? E vamos chegando com isso ao final de mais um episódio. Lembre-se de deixar o joinha e enviar esse episódio para alguém que precisa urgentemente sair do mundo fiduciário e perceber que só guardar Bitcoin na carteira não é o suficiente, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.